Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui reunido com vocês essa noite, a noite agradável, né? Meu nome é Mauro Cabral Júnior, sou instrutor do Sebrae. Tá? Já fui produtor rural como vocês. Minha primeira formação foi em técnico em agropecuária, já faz algum tempo, né? E depois que eu me formei, eu tinha um sonho de montar minha horta. Montei, a horta foi muito bem, só que eu pequei num detalhe da horta, que era a parte de comercialização. Eu não tive a oportunidade que vocês estão tendo essa noite aqui. Essa grande oportunidade é o nosso assunto de hoje, vender para o governo do campo, que é um grande cliente, uma grande oportunidade, né? Na época eu não tive essa oportunidade. Então nosso assunto de hoje é vender para o governo do campo. Bom, depois eu continuei na carreira acadêmica, né? Me formei em administração, depois fiz pós-graduação, mestrado, sempre na área do agronegócio, tá? Sempre buscando cada vez mais me aperfeiçoar nessa área. Consegui algumas respostas, né, no decorrer dessa minha vida acadêmica e outras não. Mas chega de falar de mim um pouco, eu queria falar um pouco de vocês, eu queria conhecer um pouco vocês, né? Senhor Neto, né? O que o senhor comercializa lá, senhor? Eu planto rama, mandioca. Mandioca? Isso. Aí planta abóbora, melancia e milho. Mais alguém? Eu planto tomate. Tomate? Eu planto alface e rúcula. Alface, rúcula? Muito bom. Agora deixa eu fazer duas perguntas para vocês, dentro da nossa palestra, né? Que dificuldades, as principais dificuldades que o senhor encontra lá quando você vai comercializar seus produtos? Comercializar? Isso. O que o senhor vai vender lá? Quais são as dificuldades que o senhor encontra? Uai, não tem para quem vender. Mercado? Tem que ver, às vezes aparece alguém aqui, compra da gente. Às vezes o milho, as quitas vêm e come tudo o milho da gente também. A parte de comercialização, isso é complicado. Muito bom. Mais alguém? Eu também é comercialização. Também é comercialização. O meu é transporte, né? Porque eu não consigo, ninguém, estraga. Muito bem. Essas dificuldades que a gente está levantando aqui, no decorrer da palestra, nós vamos falar um pouco sobre elas, tá? De que maneiras elas acontecem, né? A gente vai fazer um comentário sobre elas. Outra pergunta que eu queria fazer para vocês. Como que a agricultura familiar pode vender para o governo? De que maneira? A gente já viu que tem essa oportunidade, mas como é que eu faço para acessar essa oportunidade? Vocês têm ideia? Para vender para o governo? Isso. A gente está falando que ele tem uma grande oportunidade, né? Que isso vai gerar renda para vocês. Mas como é que eu faço para aproveitar essa oportunidade? Não sei. Eu também não sei. Eu quero vender para as escolas, né? Mas eu não consigo. Não estou conseguindo isso daí. Eu também não estou conseguindo. Está conseguindo? Não, estou tendo dificuldade. Então, nesse encontro de hoje, então, nós vamos ver como que a gente vai fazer. Quais são as exigências, né? Como é que... Porque... Mas posso a associação do assentamento, tem os pessoal lá, os colegas nossos, que eles conseguem vender. Já antecipando um pouquinho, ele tem uma documentação muito importante chamada DAF. Já ouviu falar dessa documentação? Não. Então, nós vamos voltar nesse assunto, nós vamos falar sobre ela, né? Declaração de aptidão ao ornato, né? Já ouviu falar? Eu estou me lembrando aqui. Agora eu já ouvi sim. Vamos voltar sobre ela. Bom, e para a gente falar sobre todos esses assuntos, a gente organizou a nossa palestra em tópicos, tá? O primeiro tópico é contexto e importância do tema. A gente vai fazer uma breve explanação sobre esse tema, né?
Na segunda parte, nós vamos falar sobre a agricultura familiar versus, né, a produção e o mercado. E aqui eu queria abrir um parênteses já sobre a produção e mercado. Eu estava vendo aqui, segundo dados do Sebrae, né, aqui em Campo Grande, no município de vocês, mais de 70% da produção vem de fora. Vocês sabiam disso? Tudo isso. Nossa. Né? Vem de outros estados. Você vê a grande oportunidade que os produtores do local aqui, né, estão perdendo. Tá? Então, se vocês conseguissem acessar esse mercado, seria muito importante. Tá? E é uma grande vantagem para vocês. Né? Bom, terceiro ponto, vantagens em vender para órgãos públicos. Olha, não, é um grande cliente, né, que não vai dar cano, não vai dar calote, né? Vocês podem confiar, né? No quarto tópico, nós vamos falar dos principais programas e iniciativas de compras governamentais. O nome dos programas, como é que eles funcionam, a gente vai falar sobre isso. E no quinto tópico, são instrumentos necessários para a comercialização, como a DAP, né, que a gente já falou já. A gente vai explicar melhor sobre isso, tá? Na nossa última parte. É assim que está organizada a nossa palestra. Espero que vocês aproveitem. No final da palestra, eu vou abrir um tempinho para vocês tirarem dúvidas, tá? Essa nossa palestra aqui, ela faz parte de um programa que você vai chamar No Campo, né? São várias soluções. Ao final da palestra eu vou falar um pouquinho sobre elas, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre isso. Vamos lá?